Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 11 e como o Espírito de Deus tem falado conosco, nós estamos sendo chamados de volta à Palavra de Deus durante esse trimestre. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também sou superintendente de Escola Bíblica Dominical e para mim é um prazer muito grande ter você aqui, meu irmão, minha irmã, que bom! Nós vamos prosseguir juntos com mais esta lição e hoje nós vamos aprender bastante a respeito da história e da vida e do temor deste grande rei chamado Ezequias. Na nossa lição de número 11, hoje nós vamos falar sobre o reinado de Ezequias. O texto tomado por base está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 a 3, depois o versículo 13, versículo 28, versículo 29, também o capítulo 19, versículo 1, versículo 5 a 7, depois 15 ao 16 e o versículo 20 e o versículo 21. Fica comigo até o final desta aula. Juntos nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus e esta aula também, ela estará disponível em podcast, no Anchor e também no Spotify, para aqueles irmãos que gostam de ficar andando e não ficar preso a uma imagem e ouvir esta lição quantas vezes quiser. E hoje então nós vamos falar sobre a genealogia também, né? Vamos trazer um pouquinho aqui para nós sabermos como nós chegamos até aqui neste rei Ezequias, um dos reis mais importantes da história de Judá e do reino de Israel. Na aula anterior, nós discorremos sobre o cativeiro do reino do norte, Israel. Falamos sobre o seu último rei, que foi o rei Oséias. Hoje nós já falaremos sobre o reino do sul, Judá, e na continuidade, para nós entendermos como nós chegamos até aqui em Ezequias, nós faremos um breve comentário dos reis que antecederam a este abnegado servo de Deus. Na lição 9 nós comentamos, e nós conhecemos a vida do pequeno Joás, uma criança que sobreviveu a um massacre e aos seus 7 anos ele começou então o seu reinado. Fez tudo o que Deus aprovava enquanto ele esteve sob a tutela, ou foi aconselhado pelo sacerdote Joiada. Então, enquanto ele esteve sob o governo, e auxiliado por este sacerdote chamado Joiada, ele então fez tudo o que o Senhor aprovava. Foi um reformador também, não da religião, não da adoração, mas do templo de Deus. Porém, depois da morte do sacerdote Joiada, Joás, ele fez tudo o que desagradava a Deus, até culminar em sua morte pelos seus súditos. Depois da sua morte, assume o trono seu filho Amazias. Fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando ele então se estabeleceu no trono, ele mandou matar os oficiais que conspiraram contra o seu pai, Joás, e os mataram. Contudo, ele não matou os familiares destes conspiradores, porque ele estava obedecendo a palavra de Deus, que os filhos não pagariam pelos pecados dos seus pais. Venceu os edomitas com a ajuda de Deus, porém ele trouxe os deuses de Seir para Judá e os adorou. Tornou-se orgulhoso, o poder ele faz isso na vida das pessoas. Então Amazias tornou-se orgulhoso, não ouviu o profeta de Deus, decidiu atacar Israel, mandou mensagens para Jeoás, que era o rei em Israel. Deus então decidiu entregar este rei a Jeoás por causa da sua idolatria. Foi levado cativo para Samaria e Jeoás entrou em Jerusalém, destruiu 180 metros do muro da cidade
e levou toda a riqueza do templo e do palácio também. Amazias foi morto por uma conspiração em Jerusalém, morreu, e em seu lugar reinou Uzias, que foi proclamado rei pelo povo. Uzias reinou durante 52 anos, mas não foi o rei que mais reinou em Judá. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Suas conquistas o tornaram muito poderoso. Nós não temos tempo aqui para falar a respeito de Uzias. E o seu orgulho provocou a sua queda. Foi infiel, entrou no templo do Senhor para queimar incenso ao Senhor. O problema é quando nosso orgulho nos diz que nós podemos tudo, até fazer aquilo que não fomos chamados para fazer na obra de Deus. Ele foi interpelado pelos sacerdotes e levitas por causa desta sua atitude. Ele se irritou com os sacerdotes e neste mesmo momento apareceu em sua testa uma lepra. Foi afastado de tudo. O seu filho Jotão foi corregente com ele até a sua morte. E depois foi o seu sucessor. E fez tudo o que o Senhor aprova. Contudo, o povo continuou em sua corrupção. Foi poderoso, pois andou no caminho do Senhor. Reinou 16 anos e seu filho Acás, depois da sua morte, reinou em seu lugar. Também Acás reinou 16 anos, não fez o que o Senhor aprova, andou nos caminhos dos reis de Israel e por isso foram humilhados por Deus por causa dos pecados de Acás. E eles foram humilhados pelos próprios israelitas. Sofreram uma derrota terrível, morreram em um dia 120 mil soldados valorosos de Judá. O que nós aprendemos com isso? Que os nossos pecados trazem terríveis consequências. Ele foi terrível, deu riquezas ao rei da Assíria, tirou os utensílios do templo, fechou as portas do templo, apagou as lâmpadas do templo e construiu altares idólatras em todas as esquinas de Jerusalém. Achou que os deuses pagãos, assim como estavam ajudando a Assíria, poderiam ajudá-lo também. Foi em Damasco encontrar-se com o rei Tiglat-Pileser, viu os altares idólatras de Damasco, os copiou e construiu em Jerusalém os mesmos altares. E nestes altares ele ofereceu holocaustos, oferendas e tirou da frente do templo o altar de bronze, o verdadeiro altar dos sacrifícios. E deste altar ele buscaria apenas orientações. Ele inverteu o papel do altar de bronze no templo de Deus. Ele simplesmente descaracterizou o templo construído por Salomão e, pasmem, chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando as nações que Deus abominava. E este é o problema das inovações. Morreu, todos vamos morrer um dia, fazendo coisas boas ou coisas ruins, coisas que agradam e coisas que desagradam a Deus. O importante é partirmos daqui fazendo o que Deus agrada. E não foi o caso de Acás. E o seu filho Ezequias reina em seu lugar. A pergunta que fica para nós é: como pode um homem como Acás ter um filho como Ezequias? E é sobre este novo rei, Ezequias, que nós vamos falar nesta aula. No primeiro tópico, o justo reinado de Ezequias. Quando ele começou a reinar,
era o 3º ano do rei Oséias, lá do Reino do Norte, que reinou apenas 9 anos. E que também não foi de tudo reprovado por Deus. E hoje nós aprenderemos o porquê ele não foi de tudo reprovado por Deus. Imagina como este jovem, com apenas 25 anos de idade, encontrou a situação espiritual em Judá. Um altar em cada esquina, como ele encontrou a situação material de Judá. Acás tinha dado toda a riqueza para a Síria. Como estava a situação bélica de Judá, de Jerusalém? Como que estava a situação? Eles tinham perdido mais de 120 mil homens de guerra que foram mortos pelo rei de Israel. Um jovem que escapou de ser sacrificado em holocausto pelo pai. Ele deve ter buscado a Deus em todo o tempo, em secreto, esperando uma resposta de Deus, esperando o agir de Deus. Foi um dos melhores reis que Judá já teve. Nem antes dele, nem depois dele, houve um rei como Ezequias. Por que ele foi o melhor dos reis? Porque ele guardou os mandamentos que Deus dera a Moisés. Ele reinou baseado na justiça, na fidelidade e no temor a Deus. Foi um dos maiores reformadores do Antigo Testamento. Ele trouxe o avivamento para uma nação que estava mergulhada na idolatria. Nos nossos tempos, nós tivemos diversos reformadores, mas ninguém mudou a história da igreja e do cristianismo como Martinho Lutero. Assim foi Ezequias. E tinha muito trabalho a ser feito naquela nação. A igreja hoje também, ela precisa de líderes como o rei Ezequias, que faz tudo que agrada ao Senhor e que traz de novo a verdadeira adoração para o meio do povo de Deus. Então Ezequias, ele fez reformas na adoração, ele fez reformas no culto, ele destruiu os ídolos de Judá, ele destruiu a imagem da serpente de metal que Moisés tinha feito no passado, chamada Neustã. Ele a fez em pedaços. Ele reestruturou todo o sistema religioso e isso culminou em um grande avivamento. Buscar avivamento sem reformas é impossível. Foi um homem que viveu para agradar a Deus. E Paulo, ele escreveu à igreja que estava em Tessalônica que nós devemos viver a fim de agradar a Deus e devemos crescer nisso. Amanhã nós devemos ser melhores do que hoje. A pergunta que nós devemos fazer sempre é: Senhor, as minhas atitudes, a minha adoração está agradando ao Senhor? Não podemos esquecer de fazer esta pergunta em nossas orações. No primeiro ponto, um rei reformista. O que é ser um rei reformista? Ele fez uma nova organização, ele fez de uma nova forma e fez o restabelecimento da disciplina. Ele também foi influenciado por 2 grandes profetas, Isaías e Miqueias. Ezequias, ele retornou à palavra de Deus, que é o acender das lâmpadas. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós estamos acendendo a lâmpada para a nossa vida e para as pessoas que estão à nossa volta. As calamidades que sobrevieram àquele povo era resultado do descuidado, da verdadeira adoração. O sucesso de Ezequias foi a observância da verdadeira adoração. Ele convocou todo o povo, juntamente com os sacerdotes e levitas,
que estavam espalhados ali em meio à nação, cada um cuidando de si, admoestou a respeito das calamidades que sofreram por causa dos pecados de seu pai, Acás. Então eles abriram o templo de novo e o purificou. Tirou tudo que profanava o templo para fora, levaram para o monte ou vale de Cedron. Ele fez uma aliança com Deus para que a ira de Deus fosse aplacada. Preparou os vasos sagrados, puseram ofertas sobre o altar. A consagração do templo, ela demorou 16 dias. Depois disso, fizeram sacrifícios. Eles voltaram ao sacrifício diário pela manhã e pela tarde. Eles voltaram tudo o que estava prescrito na lei de Deus. Voltaram os louvores e assim foi restabelecido o culto ao Senhor. Então Ezequias, ele mandou uma mensagem a todo Israel e Judá, convidando-os para celebrarem a Páscoa do Senhor. Qual foi o erro do rei Ezequias ao celebrar esta Páscoa? Ele não celebrou a Páscoa no mês certo, que era o mês primeiro, ele celebrou no mês segundo, e o mês correto era o mês de Abib ou Nissan. No 14º dia deveria ser preparada a Páscoa do Senhor. As pessoas não se purificaram para participar desta Páscoa, mas Ezequias orou a Deus por eles, intercedeu por eles por não ter tido purificado. Então Deus não castigou o povo por causa deste deslize. A fé e a obediência, ela precede o ritual. Nós temos o exemplo de Jesus, quando ele curou um cego no sábado e os fariseus ficaram indignados com isso. Lembra quando a Bíblia diz que o último rei de Israel não foi ruim de todo? E é agora que nós vamos aprender por quê. Porque quando Ezequias fez esta convocação geral, convidando ao povo do Reino do Norte, convidando todo o povo do Reino do Sul para participarem desta Páscoa, Oséias, o último rei do Reino do Norte, permitiu que o povo fosse até Jerusalém e também participassem dessa Páscoa do Senhor. E ele foi diferente dos reis que estiveram anteriormente, como Jeroboão não permitiu que o povo participasse da adoração em Jerusalém. Então eles celebraram os 7 dias dos pães ázimos e depois a Páscoa, e foi tanta alegria que eles comemoraram mais 7 dias de adoração, de alegria diante de Deus. Depois da festa, eles destruíram todos os altares idólatras e cada um voltou para a sua casa. E aí o culto então foi restabelecido no templo como no princípio. Uma nação inteira de joelhos diante de Deus. Isso move o coração de Deus a seu favor. O que precisamos hoje é que este povo que se chama pelo nome de Deus também se curve, se humilhe diante de Deus e volte ao princípio de tudo. E nós então veremos o milagre acontecer. A convocação do rei Ezequias ao povo foi para a santidade, adoração a Deus, as amplas reformas espirituais. Isso tudo ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Ezequias, ele fez uma convocação geral para o povo voltarem à verdadeira adoração. Sem santidade, nós não agradamos a Deus. Sem retorno à palavra de Deus, não há avivamento. Hoje nós precisamos orar e pedir a Deus que levante líderes reformadores, que promovam verdadeiras reformas
espirituais. No tópico 2, nós vamos falar Senaqueribe invade Judá. Vamos aprender neste texto que Deus jamais abandona quem recorre a Ele e confia na sua misericórdia e na providência divina. Nós devemos confiar que o Senhor é a rocha eterna. Nosso propósito deve estar firme em Deus, pois Ele humilha os que habitam nas alturas e arrasa e rebaixa a cidade altiva. Que não podemos fazer além, nós vamos aprender aqui, que nós não podemos fazer além daquilo que nós fomos chamados para fazer. E que devemos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, e ao seu tempo Ele nos exaltará. Israel foi levado ao cativeiro pela Síria, uma nação pagã, que Deus permitiu para juízo deles. Uma nação que eles não entendiam o idioma. Senaqueribe sabia, pois Deus havia falado com ele a respeito de entregar em suas mãos a nação de Israel. Porém, ele foi muito orgulhoso e achou que também a nação do Reino do Norte teria o mesmo destino do Reino do Norte, que eles também seriam levados em cativeiro à Síria pelas suas mãos. Engano dele. Aprenderemos que não é por sermos fiéis também, nada de ruim nos acontecerá. Deus permite provas em nossas vidas, mesmo em meio à nossa fidelidade. Depois de todas as reformas religiosas que Ezequias fizera, Senaqueribe invade Judá, sitiou a cidade. Ezequias, mesmo em suas fraquezas e com medo, ele fortificou a cidade e animou o povo dizendo, abre aspas, sejam fortes e corajosos, não tenham medo deste enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Está conosco o Senhor, nosso Deus. Fecha aspas. Hoje nós precisamos ter esta mesma confiança do rei Ezequias. Mesmo nos momentos em que o medo nos cercar, nós devemos ter a certeza de que Jesus Cristo está conosco. O vento pode assoprar fortemente. Nós devemos crer que Ele está ao nosso lado. E, melhor ainda, Ele está dentro de nós. Jesus Cristo, Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O medo, ele nos faz recuar. E o medo assombrou toda aquela nação. Mesmo com a confiança de Ezequias, o povo teve medo. O rei da Síria, a maior potência daquela época, estava em outra conquista, atacando outros povos, em outra batalha em Laquis, e mandou seus oficiais avisarem ao povo de Israel que a derrota era iminente, que era melhor se entregarem, que não confiassem nas palavras do rei Ezequias. E ele começa então a desafiar, não mais o rei, mas ele se atreve em desafiar ao próprio Deus. E começa a perguntar onde estavam os outros deuses das outras nações que não os livraram das suas mãos. E ele começa a citar as nações que ele tinha levado para povoar Samaria. Então ele começa a citar onde estavam os deuses, né? Onde estão os deuses de Sevarfaim, os deuses de Ramate, de Arpade, de Rena e de Iva. Ele incita o povo a não confiar nas palavras de Ezequias, quando dizia que Deus os livraria. E o povo nada respondeu àquela afronta. Eles foram aconselhados a não responderem nada. Pois se os outros deuses não puderam livrar de Senaqueribe, não seria o Deus de Israel
que os livraria das mãos dele. No último tópico, nós vamos falar sobre a oração do rei e o livramento do Senhor. Quando Ezequias recebeu esta informação dos seus oficiais, ele se humilhou diante de Deus. Ele entrou no templo e apresentou a carta a Deus, a quem nós temos apresentado as nossas queixas, a quem nós temos apresentado as nossas necessidades quando nós somos confrontados, né, e humilhados pelos nossos inimigos. E ele confessou a Deus dizendo da seguinte forma, abre aspas, é verdade, Senhor, que os reis da Síria fizeram de todas estas nações um deserto. Atiraram seus deuses ao fogo e os destruíram, pois eles não são deuses de verdade. Eles não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Salva-nos, Deus, para que todos saibam que somente Tu és Deus. Ele e todos os seus se humilharam, rasgaram suas vestes, vestiram-se de sacos e foram até o profeta Isaías buscar a resposta de Deus. E quando eles chegaram lá, Deus já tinha dado a Isaías uma resposta favorável a Ezequias, não por causa dele ou da nação de Judá, disse Deus, mas por causa de Davi e por causa das blasfêmias que o rei da Síria tinha dito a respeito do Senhor. Isaías, então, ele profetiza a queda da Síria, que Judá zombaria deles, e a pergunta à Síria era esta: de quem vocês zombaram? Ou contra quem vocês blasfemaram? Ergueu o seu olhar contra o Santo de Israel. Insultaram ao Senhor por meio dos seus mensageiros. Você não percebe que tempos antes predeterminei o que acontece agora e todas as suas vitórias? E que seu atrevimento chegou aos meus ouvidos, por isso porei um anzol em seu nariz e um freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho que veio, e assim aconteceu. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou do exército assírio 185 mil homens, 185 mil soldados que estavam entrincheirados ali em Jerusalém. E ele então teve que levantar acampamento, né? Soube que eles estavam sendo atacados por outras nações, e um certo dia, quando ele estava adorando no seu templo, no templo do seu Deus, seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram. Que exemplo perfeito para nós. Que combinação maravilhosa. Oração e palavra de Deus. Isso nos faz ser dependentes de Deus. Somente isso pode trazer resposta para nós, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Ele consultou ao profeta Isaías. Ele não se precipitou em suas atitudes, mas confiou em Deus. Ele não teve de lutar, ele teve apenas de confiar. Às vezes, nós travamos batalhas desnecessárias, quando nós devemos apenas confiar em Deus, buscá-lo em oração e buscá-lo na sua palavra. O cerco feito pela Síria devastou a região, e Deus prometeu a Ezequias que em 2 anos eles colheriam novamente. Deus revelou para eles que não precisavam da ajuda do Egito ou de qualquer outra nação, pois Deus sozinho, ele tem todo o poder. Não precisamos de alianças com o mundo, com políticos ou com qualquer outro tipo de alianças, com quem quer que seja, pois o nosso Deus, ele é poderoso
para nos dar vitória. Somente Ele tem o poder de nos dar a vitória. Nós temos um Deus que muda a história, que muda decretos, né, que estão traçados a nosso respeito. Os fatos narrados aqui, eles não estão na ordem cronológica. Antes desta invasão dos assírios, Ezequias adoeceu. Já Flávio Joséfo, ele atribui a doença de Ezequias depois desta invasão da Assíria, depois da derrota dos assírios. A doença que ele teve era uma doença para a morte. Todos nós enfrentaremos a morte um dia. É o último inimigo a ser derrotado por todos nós. Foi uma grande prova, pois ao mesmo tempo a Assíria ameaçava invadir Jerusalém. Às vezes nós somos atacados de todos os lados, provas aos pares, mas nós devemos confiar no Senhor, assim como Ezequias confiou. Às vezes os problemas, eles vêm de todos os lados ao mesmo tempo. Foi assim com Ezequias. Ao certo, nós não sabemos por que Deus permitiu esta doença mortal em sua vida. Existem possibilidades. Uma delas, talvez porque ao ser atacado pelo rei da Síria, ele pediu para parar de ser atacado e tornou-se vassalo da Síria. E qual foi o pagamento? Ele retirou todo o ouro e a prata que havia no templo e na tesouraria real e entregou para a Síria a riqueza de Judá. Mas isso não impediu o cerco da Assíria. A Síria atacou a si mesmo, mesmo Ezequias dando dinheiro para ele sair, né, de lá. O rei continuou o cerco, a invasão. Ou outra possibilidade, talvez seja algum pecado secreto de Ezequias, que não foi revelado aqui. Ele também aceitou os presentes do rei da Babilônia, que veio visitá-lo ao saber da sua doença. Talvez este rei da Babilônia quisesse uma aliança contra o rei da Assíria, e nesta visita Ezequias mostrou toda a riqueza do templo, toda a riqueza do palácio e do seu reino. Isaías ficou sabendo daquela visita, foi atrás dele e perguntou o que o rei da Babilônia tinha visto. Ele disse, ele viu tudo, eu mostrei para ele tudo. Então Isaías profetiza que no futuro toda aquela riqueza seria levada embora para Babilônia. Inclusive os seus descendentes seriam levados cativos. E Ezequias, em parte, até se alegrou com essa profecia, pois não aconteceria no seu tempo. O fato é que Ezequias temia a morte. Isaías foi o portador dessa notícia, levar para ele estava doente, né, acamado, agora já acamado. Deus manda Isaías ir lá, mandar que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele ia morrer. Quando ele ouviu esta notícia, ele virou-se para o lado, chorou, orando, pedindo a Deus misericórdia. O Senhor ouviu a oração do rei Ezequias. Ele voltou e lhe deu outra notícia. Deus tinha mudado o que tinha feito, estava destinado para ele. Você não vai morrer, e sim viver. Deus deu a ele mais 15 anos de vida. E como prova do milagre tão rápido, porque em 3 dias a saúde dele foi restabelecida, foi dado a ele uma prova e ele pôde escolher. E a sombra então retroagiu 10 graus. Alguns acreditam que o medo que Ezequias teve da morte era pelo fato dele ainda não ter nenhum herdeiro. E o trono passasse então a uma outra família. E ele então implora a Deus misericórdia. E Deus viu sinceridade no pedido de Ezequias. A cura dele
foi a perfeita vontade de Deus. Nem todos que fizerem esta oração em um leito alcançarão a mesma misericórdia, mesmo sendo fiel como foi Ezequias. Pois ele apresenta isso a Deus, o seu trabalho na obra de Deus, não como barganha. Ezequias aqui não estava fazendo uma barganha, cobrando de Deus tudo de bom que ele tinha feito e por ele ter obedecido a Deus. Não, ele não disse assim, eu fiz para o Senhor, então eu mereço algo em troca. Não foi isso que ele fez. Mas ele expressa o reconhecimento que o Senhor favorece misericordiosamente os que servem com fidelidade. Os filhos do rei nasceram nestes 15 anos que Deus tinha acrescentado para ele de vida, visto que seu filho, quando começou a reinar, tinha 12 anos, o terrível Manassés. Nós falaremos dele na próxima aula, na aula do rei Josias. E não foi somente um milagre, mas Deus também prometeu para ele vitória sobre o rei da Assíria. Isaías mandou que ele usasse um emplastro de pasta de figo sobre a úlcera e ele se recuperou. A medicina, nós precisamos entender que ela não é pecado. Tomar remédio não é pecado. E muitas doenças, elas são curadas por intermédio dos remédios, por intermédio da medicina. Ele não estava pedindo acréscimos de vida para aproveitar sua fortuna ou o seu reinado, mas por uma boa causa, para deixar um descendente, para que a luz de Davi não se apagasse. Quando Deus disse a ele, coloque sua casa em ordem, também incluía a escolha de um sucessor. E ele ainda não tinha filhos, afirma alguns comentaristas. Esses últimos 15 anos de vida, Ezequias gastou em reorganizar a palavra de Deus, em servir a Deus. Viveu 15 anos em paz e, como todos os viventes, depois desses 15 anos, ele morreu e o seu filho foi o seu sucessor. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. São muitas informações, mas nós precisamos delas para entender. Nosso comentarista não quis entrar aqui na doença de Ezequias, então eu trouxe para que você possa enriquecer um pouco a sua aula. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no meu canal para que ele continue crescendo e chegue ao alcance de outras pessoas. Se você não está recebendo a minha aula semanalmente, desative o sininho das notificações, ative novamente e você vai continuar recebendo as minhas aulas semanalmente. E eu quero mandar um abraço aqui para aquelas pessoas que me pediram, para a nossa querida irmã Maria em São Pedro, o nosso irmão João Reis e para toda a igreja que está na Assembleia de Deus em Petrolina, para o nosso irmão Raimundo Veloso na AD em Taguatinga Sul, em Brasília, para a nossa irmã Maria Jesus em Tuntum, no Maranhão, Joanã em Belém do Pará, para a nossa irmã Raquel Arcanjo em Dourados, Mato Grosso do Sul, nosso irmão Domingos e nossa irmã Catarina, acho que é Domingos Catarina, na Serra, no Espírito Santo, para a nossa irmã Antônia da AD de Aldeias Altas, no Maranhão, para o presbítero Ilson em Extrema, aqui em Minas Gerais, para o nosso irmão Valdeci Medeiros em Barra de Santo Antônio, Alagoas, para o pastor Raimundo Silva em Osasco, São Paulo, um grande abraço, pastor Raimundo, e também para o pastor Elias Almeida, nos Estados Unidos. Um forte abraço a todos vocês, você que falou de onde você é, de onde você está falando. Deus te abençoe grandemente por comentar nas minhas aulas. Isso ajuda, Quanto mais envolvimento você tem no meu canal, mais o meu canal cresce e ele pode chegar ao conhecimento de outras pessoas.
Fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir ainda.